Olá! Para você que ainda não me conhece, eu sou a Madu Gruba e esse é o canal Sustentabilidade para Todos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem atual que se chama Overshoot Day, que nada mais é que o dia de sobrecarga da Terra. Então, se você não conhece o Overshoot Day, não tem problema, que eu vou te explicar agora o que significa. O dia de sobrecarga da Terra, esse ano, no ano de 2019, ele caiu no dia 29 de julho. O que significa isso? Significa que até o dia 29 de julho, a humanidade esgotou todos os recursos do planeta Terra. E daqui para frente, nós estamos em débito com o planeta. Vou usar uma analogia para ficar mais fácil de explicar para vocês. Pensem o planeta Terra como a nossa casa. Na verdade, o planeta Terra é a nossa casa, mas pensem ele como a residência de vocês. Então, todo o início do ano, você ganha um vale para ir no supermercado e fazer o seu rancho. O seu rancho é aquela compra gigantesca, né? A gente compra de tudo que precisa para não ter que ir no mercado tão cedo. Então, você tem um dia que você faz o rancho da sua casa e compra todos os alimentos que você vai precisar ao longo desse ano. Mas o que acontece? Você se empolga, né? Faz uma festa ali, uma festa aqui, começa a esbanjar coisas e o que acontece? Chega no dia 29 de julho, acaba o seu estoque. E aí o que você faz? Pra gente seria fácil, né? Nós iríamos no mercado novamente, faremos uma compra nova e vida que segue. No entanto, com o planeta Terra não é tão fácil assim. Então, a partir do dia 29 de julho, a gente não tem mais recursos para usar. A gente vai conseguir emprestar de uma terra nova? Não, não existe terra nova. A gente consegue pegar de outro planeta? Não, também não consegue, porque os outros planetas não têm o mesmo, né, habitat que o nosso. Então, a gente definitivamente fica em crédito com o planeta Terra e começa a usar os recursos do ano que vem. Então, a gente está sempre usando recursos que não existem mais. Isso faz com que a Terra vá se degradando ao longo dos anos. Esse dia, o Overshoot Day, ele é medido através de um instituto que se chama Overshoot Day. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo depois para quem quiser acessar o site deles, que traz um monte de conteúdo fantástico. E essa data, ela é medida da seguinte maneira. O planeta Terra, ele tem uma capacidade de resiliência, uma capacidade de regeneração. Então, essa capacidade de regeneração, ela é medida e ela é dividida pela pegada ecológica da humanidade. O que é a pegada ecológica da humanidade? A pegada ecológica da humanidade, ela é uma ferramenta que também foi desenvolvida, né, por pessoas extremamente inteligentes, né, estudiosos na área do meio ambiente. E essa pegada ecológica, ela é medida através da maneira com que a humanidade ela vive. Como ela usa os recursos naturais, que tipo de energia que ela usa, quais são as emissões atmosféricas que ela joga no planeta, como é o uso dos recursos hídricos da água. E tudo isso é medido e é dado uma pegada ecológica. Então, é a quantidade de impacto que a gente está tendo sobre o planeta Terra. Então, o Instituto Overshoot, eles pegam essa capacidade de regeneração da Terra, dividem pela pegada ecológica da humanidade, que é isso que eu expliquei para vocês, e multiplicam pelo número de dias daquele ano. E chegam até a data que seria a data fim de utilização dos recursos da Terra, que esse ano foi dia 29 de julho. Então, essa é a maneira como que é calculada. Essa ferramenta da pegada ecológica, ela é muito incrível e eu sugiro para você fazer a sua pegada ecológica também como indivíduo, isso é possível. Eu vou também deixar o link da ferramenta também na descrição do vídeo, para você poder entrar e ver como que é a sua pegada ecológica, o quanto que você impacta no ambiente. Você vai precisar saber algumas informações, obviamente, de metragem da sua casa, qual é o tipo de meio de transporte que você usa, mas nada que você já não saiba ou que dando uma pesquisadinha você não descubra. E daí você vai ter também a sua pegada ecológica para você saber como que é o seu estilo de vida, quão sustentável é o seu estilo de vida. Quando que começou a ser medido essa data? Em 1970. Então, em 1970, a data do Overshoot Day era lá em dezembro, que é uma boa coisa, certo? Então, se a gente tem um ano para usar os recursos e a gente só termina de usar os recursos em dezembro, isso quer dizer que a gente está de parabéns.
Mas o que aconteceu ao longo, né, da trajetória desses anos? A data de dezembro, ela foi vindo mais para o início do ano. Isso quer dizer que a gente foi desaprendendo a usar os recursos naturais e não respeitando o tempo de regeneração do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei alguns dados lá dos dados históricos, né, do Overshoot Day, e eu vou trazer algumas datas que são marcantes para mim. Primeira é a data de 1990, que é a data do meu aniversário. Do meu aniversário não, do meu nascimento. Então, em 1990, essa data ela já foi para 11 de outubro. Então, a gente já recuou alguns meses. Outro marco, 2015, por exemplo, de outubro foi para agosto. E de 2015 para cá, essa data ela vem regredindo, né? Pode parecer em passos pequenos, mas na verdade são passos muito largos se a gente for pensar globalmente. Então, esse ano ela acabou caindo no dia 29 de julho. E cada ano que passa, essa data ela vai cada vez chegando mais para o início do ano, o que é extremamente preocupante. Outra coisa legal para se falar sobre o Overshoot Day. E o Brasil? Como é que está a situação do Brasil? Lá nos dados do Overshoot, naquele link do site que eu vou deixar para vocês, além de trazer a data mundial, né, a pegada da humanidade, que foi dia 29 de julho, eles trazem também por país, o que eu achei super interessante também. Do Brasil, a gente pensa, mas Brasil tem um monte de recursos naturais, a gente tem florestas maravilhosas, uma abundância de água, uma abundância de terra, e realmente a gente tem. No entanto, pasmem, para a minha surpresa, e eu acredito para a surpresa de vocês, segundo o Overshoot Day, se a humanidade vivesse no mesmo estilo de vida que o brasileiro, essa data que era dia 29 de julho, ela iria só alguns dias para frente, seria dia 31 de julho. Então, essa falsa segurança de que a gente tem tudo e pode usar de qualquer maneira, ela é errada. Então, isso significa que o brasileiro, apesar de ter muito, ele também não sabe usar o que ele tem. Então, fica de alerta, né, tanto para a gente como indivíduo, quanto para as empresas e para o governo. Outro dado interessante que eles trazem é qual que é o país que teoricamente seria o mais poluente e que teria a data do overshoot mais para o início do ano. Então, meio que empatado estão o Catar e Luxemburgo. Luxemburgo é um país, né, da Europa, e o Catar ele está ali na divisa da China com o Cazaquistão. Então, esses dois países, apesar de eles serem extremamente desenvolvidos, de terem um PIB, né, um produto interno bruto super elevado, um índice de desenvolvimento humano super elevado, eles também têm um estilo de vida extremamente degradante para o meio ambiente. Isso significa que se toda a humanidade vivesse da mesma maneira com que esses dois países vivem, o nosso dia de sobrecarga da Terra, que hoje, né, está dia 29 de julho, ele iria lá para a primeira quinzena de fevereiro. É isso mesmo. E imagina que em fevereiro a gente já esgota o nosso estoque do mercado. Tá maluco, isso é inadmissível. E o país que tá mais sustentável, né, é que eu coloco como aspas, porque eu vou explicar para vocês que existem duas vertentes ali do porquê esses países são os mais sustentáveis. São a Indonésia e o Quirguistão e outros países que são, tipo a Nigéria, que são países que estão mais ou menos na mesma faixa de pegada ecológica. Se a humanidade vivesse como esses países, o dia de sobrecarga da Terra ele iria lá para dezembro. Então isso é uma coisa muito boa. No entanto, também existe um falso senso de segurança para esses países, porque eles estão de parabéns, tá? Porque a pegada ecológica deles realmente é muito baixa. No entanto, ela é baixa por quê? Porque eles são países que são subdesenvolvidos ou que estão em fase de desenvolvimento. Eu daria um joinha para eles se eles fossem países de primeiro mundo e ainda assim tivessem uma pegada ecológica baixa. Mas, no entanto, nesses países ainda se vê muita pobreza, e muita desigualdade, entende? Então eu não acredito que esse índice de pegada ecológica ele leve em consideração isso.
Então fica até uma dica, tá, para vocês do Overshoot Day fazerem essa melhoria no cálculo de vocês e levar em consideração também o índice de desenvolvimento de cada país, certo? Mas, no entanto, se a gente vivesse da mesma maneira como o pessoal da Indonésia e desses outros países que eu comentei, o dia de sobrecarga da Terra cairia lá para dezembro, que é uma coisa muito maravilhosa. O que mais que a gente pode falar sobre o Overshoot Day? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Que também são informações que estão lá no site e que são muito interessantes e que podem ser utilizadas tanto para você como pessoa física, quanto para sua empresa, quanto para o seu governo, sua sociedade, sua comunidade, enfim. São basicamente três coisas principais que você pode fazer. A primeira, fale sobre o assunto, se intere sobre os dados, divulgue essas informações. Porque assim, a gente só começa a se mexer quando a gente tem esse tipo de informação e esse conhecimento. Falo por experiência própria. Vocês já ouviram aquela frase, a ignorância é a chave da felicidade? E é mesmo, a gente não sabe o que está acontecendo, então pra gente tá tudo certo. Agora que a gente tem esse monte de informação na nossa mão, a gente começa a ficar inquieto. A gente não deixa de ser feliz, obviamente, porque a felicidade está em todos nós. Mas a gente começa a ficar inquieto e sente uma necessidade de mudança. E isso é muito bom. Então, a primeira coisa seria se intere, divulgue e saiba dos dados. Segunda coisa, pense como indivíduo. Como eu posso mudar o meu estilo de vida, as minhas atitudes, o jeito com que eu consumo energia, que eu consumo água, que eu me transporto, enfim, várias coisas. O que eu como, então essa é a segunda etapa. E por terceiro, junte-se ao movimento Move the Date. O que é o movimento Move the Date? É uma hashtag, inclusive, Move the Date, que é um movimento criado pelo Instituto do Overshoot Day, que ele traz várias diretrizes e várias instruções de como o governo, a indústria e os cidadãos podem mudar essa realidade do dia de sobrecarga da Terra, tá? Então, tem muito conteúdo legal, tá dentro do site. Infelizmente, o site hoje tá em inglês, mas eu já dei, assim, um monte de dica pra vocês. E o que vocês tiverem de mais sugestão ou precisarem de algumas outras dicas, deixem nos comentários do vídeo que a gente entra em contato, a gente se conecta e a gente vai conversando sobre o assunto, tá? Esse movimento Move the Date, ele é muito legal porque ele calculou o que precisaria acontecer pra gente conseguir voltar a ter o dia de sobrecarga da Terra lá em dezembro. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, todo ano, mover essa data 5 dias mais para frente. Ou seja, no ano que vem, em vez de ser no dia 29 de julho, seria ali nos primeiros dias de agosto. E por aí vai. Cada ano a gente vai jogando essa data mais para frente. E eles calcularam que em 2050, no ano 2050, nós finalmente conseguiríamos chegar ao dia de sobrecarga da Terra lá em dezembro, que é uma coisa fantástica. Então, para isso acontecer, a gente precisa do engajamento de todo mundo, de você, de mim, da sua empresa, do seu governo. Então, assim, ó, levanta a bunda da cadeira, né? Você já tem bastante informação interessante, bastante conteúdo para mudar essa realidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu adorei falar sobre isso com vocês. Convido vocês para, se ainda não assinou o canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você não gostou e quais são as suas dúvidas ainda sobre o tema do dia de sobrecarga da Terra. Tá bom? Um beijo, um ótimo dia para você ou uma ótima noite e a gente se vê logo, em breve.